Olá, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? O último minuto lá da gravação anterior, do vídeo 1, eu estava falando para vocês exatamente sobre os princípios que a gente deve considerar quando vai fazer, né, a modelagem ou modelação, não sei qual é a melhor palavra, do processo, do fenômeno que a gente está interessado, né? E eu tinha falado para vocês que uma das coisas que tem que ser consideradas é exatamente a transformação de energia, né? De onde vem o movimento, né? Então, né, o movimento precisa vir de uma energia. As partículas não vão se mover se não houver, né, uma energia para que elas possam transformar em trabalho, tá bom? Então a gente vai dar uma observada bem rápida nisso, né? Não vou dar muitos detalhes sobre isso aqui. Vou explicar de maneira simples, tá? O que eu garanto para vocês, né, é que para fazer esse processo a gente tem que utilizar, né, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Nesse processo, tá bom? Então, o que a gente vai conservar? A gente vai conservar energia, ótimo, né? Já vou antecipar para vocês, a gente vai transformar potencial químico, certo? Que é um tipo de potencial químico em movimento, né? Em velocidade, certo? Então, isso é uma das coisas que é conservada, né? Você transforma potencial químico em velocidade. Quando você não tiver mais gradiente de potencial químico, não vai ter mais, né? As partículas vão estar, entre aspas, paradas. Elas nunca ficam paradas, tá, pessoal? Daqui a pouco vocês vão perceber isso, certo? A outra coisa, né, que a gente vai conservar é massa, né? Então, né, a gente vai pegar aqui o nosso elemento representativo, né? Vai entrar massa, né, M1, vai sair massa M2, certo? M1 menos M2 é igual a uma variação, e essa variação está dentro desse elemento, né? Seja positiva ou negativa, né? Resumindo, ou a quantidade de massa armazenada dentro do elemento representativo aumentou ou diminuiu, ok? Agora, né, como eu tinha falado aqui para você, já antecipei, né? Que tipo de energia deve ser considerada, deve ser conservada, né? Qual é a energia que a gente vai ter, né? Para a água se mover, né? Para os fluidos de uma maneira geral se mover, para os solutos se moverem, né? A gente precisa que tenha potencial, né? Nós já estudamos o potencial mecânico, né? Então, quando a gente, por exemplo, escreve a lei de Darcy, certo? A lei de Darcy basicamente é que a velocidade é proporcional ao gradiente, né? Gradiente hidráulico. Esse gradiente hidráulico aqui, a gente pode, né, imaginar que ele está relacionado com a mecânica, digamos assim, mecânica que a gente estuda em física 1, né? Então, isso aqui é o potencial gravitacional, né? Na verdade, não é bem o potencial gravitacional, né? Isso aqui é o potencial piezométrico mais gravitacional, certo? Então, você transforma essa energia aqui, né, em movimento, tá certo? Em energia cinética, né? Então, a partícula vai se mover, você vai ter uma velocidade, tá? Só que no nosso caso aqui, a gente vai ter um outro potencial, que é o potencial químico, tá bom? Que provavelmente vocês estudaram em alguma disciplina, o pessoal de ambiental, né, estudou em alguma disciplina do curso, né? O pessoal de civil acho que não estuda isso, né? Mas não é nada fim do mundo, vocês vão ver que eu vou explicar de maneira bem tranquila, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esse potencial químico, tá? Como a gente tem um gradiente de potencial químico, isso vai gerar um movimento das partículas também, tá bom? E nesse caso aqui, olha que interessante, né? Aqui a gente tinha o gradiente, né, digamos assim, do potencial mecânico, né? Vamos chamar assim, né? Não é correto chamar mecânico, mas vamos chamar de mecânico, né? Aqui, ó, a gente vai ter, né? Também não é muito legal usar V, não, tá? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o gradiente, né, da concentração, né, de um potencial químico, certo? Esse gradiente de potencial químico vai nos gerar aqui também um fluxo, uma velocidade, tá ok? Então, vamos passar aqui para o próximo slide, né? Vamos dar nome aos bois aqui agora, né?
Então, vamos lá. O transporte contaminante de massa é o processo de transporte onde existe a migração, né, que a palavra acho que chama atenção, de uma ou mais espécies químicas, né? Por exemplo, a gente está transportando sal, a gente está transportando, né, no caso lá do desenho que eu fiz, açúcar, né, ou gasolina, tá certo? O processo de transporte de gasolina é um pouquinho diferente, mas também dá, né? Vapor, tá certo? Por exemplo, dentro de um reservatório de petróleo, CO2, né? Então, né, uma espécie química em um dado meio, podendo, né, este ser sólido, líquido ou gasoso, né? Quais são os mecanismos que permitem esse transporte do contaminante aqui para a gente, né? A gente vai ter a advecção, né, que é a palavra correta, tá bom? Vocês vão ver aqui que no meu slide vai aparecer a palavra convecção, mas estudando mais um pouquinho, né, como eu vi aqui, né, convecção está mais ligada ao transporte de massa quando você envolve calor, né? Então, advecção ou convecção aqui para a gente é sinônimo, mas, né, fazendo essa ressalva. O que é esse mecanismo, né? Pessoal, esse mecanismo aqui é o mais óbvio, né? Quando eu dava aula presencial, né, eu sempre eu brincava com os alunos, imagina que você tem um canal, né, uma sarjeta, por exemplo, né? Lá no interior do Piauí era muito comum uma sarjeta, mas aqui em Brasília não tem, mas imagina que você tem aqui uma sarjeta, né, um canal qualquer, e nessa sarjeta você tem aqui uma velocidade, né? Então a água aqui está com determinada velocidade, tá certo? Pessoal, se você pegar um barquinho, né, e colocar aqui, ó, esse barquinho vai se mover, tá certo? Ele vai se mover por quê? Ele não vai se mover porque ele barquinho, né, tem alguma energia, ou porque ele barquinho, né, tá se empurrando, né? Ele vai se mover porque tem um fluxo, né? O fato de haver o fluxo, né, vai mover o barquinho, né? E esse mesmo raciocínio vale para um contaminante. Então imagina que você coloca um contaminante aqui, ó, né? O contaminante vai se mover, né? Se for, por exemplo, um esgoto, né, o que vai acontecer, né? Trocar aqui para azul, né? Só para ficar mais ilustrativo, né? Se você jogar aqui esgoto, né? O que vai acontecer? Esse esgoto vai se espalhar aqui, né? Então você vai ter o transporte, olha só aqui, o transporte do contaminante, né, por advecção, né? Porque vocês, né, têm um fluxo, naturalmente, né? Vocês vão ver daqui a pouco vai aparecer a fórmula, né? Mas você imagina o seguinte, ó, esse canal aqui tem uma determinada velocidade, né? Então, se eu pegar essa velocidade e multiplicar aqui pela a concentração do meu contaminante, né? Isso aqui me dá a massa, né? Que eu vou estar transportando aí por uma seção transversal. Então, isso aqui é mais ou menos uma massa, né? Vamos colocar aqui de maneira simplificada, né? Essas aspas aqui só para dizer que ainda não é o final. Então, por que eu tenho esse fluxo de advecção e de convecção, né? É porque o fluido está se movendo, né? O líquido, no nosso caso aqui, está se movendo. Bom, a difusão é mais legal. Só a difusão ela acontece porque a gente tem um potencial químico, né? A gente tem um gradiente de potencial químico. E esse gradiente de potencial químico, tá certo? Vai ser explicado aqui nos próximos slides, tá bom? E ele é interessante porque ele vai acontecer mesmo parado. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Esse desenho já vai explicar, tá certo? Vai me ajudar a explicar a difusão, né? E depois a dispersão, tá bom? Então, imagina que a gente já fez esse exemplo, né? E eu coloco aqui, ó, nesse cantinho aqui, açúcar, né? Então, botei um pouquinho de pó, né, aqui do pó da açúcar aqui, tá certo? E aqui eu tenho água, né? Aqui é água, tudo cheio d'água, tá bom? O que a gente espera? Né? A palavra que eu usaria, né, que eu acho que é a mais correta, é que a açúcar vai se diluir, né? Diluir, né? Então, o potencial químico, ele, por exemplo, produz a diluição, né? Vamos chamar assim, né? Não sei se está correto, não. Talvez algum químico que assista esse vídeo me corrija, tá bom? Mas vai ser um processo de maneira que o que vai acontecer? Se você voltar daqui a algumas horas aqui e procurar açúcar não está mais aqui no fundo da xícara, né? Vamos supor que isso aqui seja a xícara, né? Açúcar vai estar totalmente espalhada, né? E aí vai deixar aí seu chá, seu café, né, doce. Então, açúcar está totalmente espalhada. A gente vai assumir que quando a açúcar estiver totalmente espalhada, não tem mais movimento, mas é mentira. Por quê? Porque se você pegar aqui uma molécula, né? Se você pegar aqui uma molécula
de açúcar, né? Vamos supor que isso aqui seja molécula de açúcar, na verdade ela está vibrando, tá? Ela está vibrando para a direita e para a esquerda, né? Para cima e para baixo, tá? Isso aqui se chama movimento browniano, que foi uma das coisas que o Einstein estudou, tá bom? A gente vai já explicar isso aí, tá bom? Agora, pessoal, presta atenção. Ninguém espera que o açúcar se espalhe na sua xícara de café por difusão. Isso pode até acontecer. Você pode até deixar o açúcar lá, né? Vai tomar um banho, né? Você faz o seu chá, seu café, né? Botou açúcar no fundo lá, e aí, quando você voltar, vai estar diluído. O que geralmente a gente faz é a associação da difusão com a dispersão mecânica. O que é dispersão mecânica? Né? Dispersão mecânica é o espalhamento, né, do meu soluto, né, vamos chamar assim, das minhas partículas que vão através de dispersão mecânica. E por que para a gente ela é super importante, pessoal? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no que seria o solo. Vou pegar aqui uma partícula de solo, outra partícula de solo, outra partícula de solo, mais uma, vou botar mais uma aqui, tá? Então você imagina que a gente tem um fluxo, né? um fenômeno, a advecção aqui, né? Opa, acho que eu cliquei no lugar errado aqui. Tem advecção, né? Cliquei no lugar errado mesmo, apaguei tudo. Então vamos lá, primeiro botar as partículas, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá ótimo. Tá certo? Aí aqui a gente vem, né? Espero não fazer a mesma besteira novamente. Advecção. Então, olha só, eu tenho aqui uma partícula, né? Imagina que isso aqui é uma molécula de açúcar, né? E pelo solo está passando um fluido, um fluxo, né? Então, o fluxo pode fazer isso aqui, ó, né? Ou pode fazer isso aqui, né? Ou pode fazer isso aqui, né? Dando a volta aqui nas partículas. O que vai acontecer? Ó, presta atenção. Essa partícula ela vai estar se agitando, né, ou em agitação, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, para cima e para baixo. Só que, além disso, né, a tortuosidade do fluxo dentro do solo, vai ajudar ela a se espalhar. Tá? Então, para a gente, a dispersão mecânica é muito importante, né? Exatamente por isso. Por quê? Porque a gente tem um processo de fluxo, né, tortuoso, tá bom? E o que é a dispersão mecânica? Pessoal, dispersão mecânica, o melhor exemplo é mexer, né, uma colherzinha, né, fazendo a água, né, agitando a água. A nossa agitação aqui vai ser por causa da tortuosidade, tá bom? Aí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é que funciona a convecção, né? A convecção deve-se às condições de escoamento, né, de um sistema, né, por exemplo, líquido em movimento sobre uma placa, né? Então, derrama uma solução no seco, né? Então, imagina aqui, ó. Imagina que isso aqui está com uma determinada concentração, né? E preste atenção, por que o fluido está se movendo, né? Por que o fluido está se movendo, né? O seu contaminante, né, está se movendo junto com o fluido e, obviamente, que a concentração aqui, ó, né, vamos supor que a concentração aqui nesse ponto 1 aqui, né, no primeiro momento ela é 0, né, aí essa frente vai avançando, né, e aí saiu de 0, né, para 10, e nesse caso aí já fica constante, porque, né, basicamente já surgiu tudo. Então, simplesmente o fato do fluido estar em movimento já faz com que nós tenhamos aí nosso, né, processo. Né? Então, a advecção, né, ou convecção, é um processo de transporte de massa devido ao... Eu traduzi isso aqui de algum local e botei essa palavra que eu acho que está feia, né? Arrastamento, né, de um soluto por um solvente em movimento. Acho que está claro. Pode ser também, né, o transporte de calor, né, quando há movimento de uma massa. Então, por exemplo, a gente tem um negócio que a gente escuta muito, né, que são as massas de ar frias, né, que vêm lá da Argentina, do Paraguai, né, do Uruguai,
E aí, o que acontece? Né? Você transfere calor, né? Na verdade, você está transferindo frio, né? Nesse caso, mas... Tá bom? Nesse caso, né? Quando a gente tem um movimento, né, global e mistura de elementos macroscópicos, né? Como é o caso aí do que eu acabei de falar, a diferença de temperatura, o que acontece? Você troca energia, né? Então, na verdade, você está transportando energia. Olha que interessante, né? O movimento da massa, né, de uma massa fria, né, está fazendo que haja troca de energia, né? Então, isso aqui é um outro fenômeno bem interessante, tá? A convecção, né, no caso, é uma forma de propagação do calor que acontece entre os fluidos, né? Também tem um outro fenômeno que o pessoal aí de ambiental deve ter estudado, né? Quando você imagina aqui que aqui é a superfície da Terra, né? Superfície da Terra. Então, aqui é bem mais quente, né? Então, aqui é mais quente, né? Então, vou botar aqui quente, né? Botar, sei lá, 28 graus, né? E a, sei lá, 3 quilômetros de altura, né, é muito frio, né? Então, é bem mais frio, né? Sei lá, botar zero, o pessoal não tem a menor ideia se está certo ou errado, né? O que interessa é que, devido a essa diferença de temperatura, né, o que é que você tem? O quente quer subir, porque vai ficando mais leve, e o frio quer descer, né? E aí você tem uma troca de calor, né, entre a superfície da Terra e as camadas mais altas, né, da Terra, né? Essa troca de calor aqui, por exemplo, é um dos mecanismos de formação de chuva aqui no Centro-Oeste, né? Exatamente esse ar quente aqui, geralmente ele está úmido, né? Porque você tem a evapotranspiração. Quando ele chega nas camadas mais altas, ele esfria, né? Forma gotículas e aí acaba, né, chovendo, né? Então, isso aqui são fenômenos que a gente observa, né, diariamente, tá bom? É óbvio que a gente também pode ter, né, a convecção forçada, né? Por exemplo, o ar-condicionado, né? Então, o que é que você faz? Você força, né, um fluido frio, né, através de uma sala, né? E aí, obviamente, você também tem troca de energia. Tá bom? Então, esses aí são todos os fenômenos que a gente chama de advectivos. Vocês vão ver. Eu vou antecipar aqui uma coisa que eu não queria antecipar, mas eu vou antecipar, que é mais ou menos o seguinte. Vocês vão ver que na nossa equação a gente vai ter dois termos, tá? Um dos termos é mais ou menos assim, ó. Se eu não estou ficando doido, tá bom? Daqui a pouco vai aparecer aí. Esse termo aqui, ó, é o do fluxo, tá? Então é a velocidade carregando aí a nossa é, 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 contaminante, né? O nosso contaminante, tá bom? Mas vai aparecer daqui a pouco, não precisa a gente se antecipar, não. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre difusão, tá? Ficou aqui feio, porque nesse slide aqui, por algum motivo, eu coloquei os títulos de lado. Eu parei com esse padrão, né? Isso aqui é uma aula antiga, né, que eu tinha. E como isso aqui é um assunto, né, relativamente interessante e novo, eu vou parar o vídeo novamente, né, para dar um tempinho, tá bom? E aí a gente volta aqui para a difusão, ok?